Boa tarde, queridos. Mais uma vez estamos juntos aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Cláudio, sou pastor da Sara Nossa Terra de Padre Miguel. E nós estamos aqui nessa noite para compartilhar mais uma palavra com você, para declarar mais um pouquinho daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E eu queria mais uma vez te convidar a compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Eu estou tentando colocar os vídeos disponíveis também no YouTube para que você possa ver. Tem pessoas que não conseguem instalar o Periscope, tem aparelhos que não suportam o Periscope. Então eu estou tentando outras maneiras para que a gente possa estar junto, vocês possam acompanhar junto comigo. Me ajudem, curta lá o meu canal, se inscrevam e vocês vão receber os vídeos, todo vídeo novo vocês vão receber a notificação. Tá bom? Eu queria compartilhar uma palavra com você hoje, com isso uma história. E essa noite eu vou contar uma história muito interessante, muito forte, que tem por título O Dono do Prego. E conta que um homem rico queria vender a sua propriedade por R$2.000. Porém, existia um homem que queria muito comprar aquela casa, porém ele não tinha condições. Ele era pobre e ele não possuía esse valor. Depois de muitas negociações, esse homem concordou em vender a casa para esse senhor pobre pela metade do preço. E então ele fez uma única ressalva, que ele venderia a casa para ele, porém ele continuaria dono do prego que estava cravado na parede em cima da porta. Naquele momento, aquele homem não viu problema nenhum em deixar que o antigo dono permanecesse com um prego. O que poderia isso trazer de problema para ele? Porém, os anos foram passando e aquele antigo dono decidiu comprar a casa de volta. E quando ele chegou lá para falar com o novo dono falou assim: olha, eu não quero vender a casa, porque esse era o sonho da nossa vida, nós estamos aqui e eu não quero vender essa casa. E aí aquele antigo dono saiu muito irado e pelo caminho, ele andando pela estrada, achou um cachorro morto. Ele pegou aquele cachorro, voltou lá naquela casa e pendurou aquele cachorro naquele prego. O novo dono falou: nossa, olha, você não pode fazer isso. Como é que você vai pendurar um cachorro ali, né? Como é que a gente vai ficar com esse cachorro morto aqui na porta? E aí o antigo dono falou: olha, você concordou que esse prego continuaria sendo meu. E aí, passados dias, o cheiro começou a ficar insuportável, aquele cachorro começou a entrar em estado de decomposição e pouco tempo aquela casa já estava num estado em que não conseguia mais se habitar naquela casa. E a família não viu outra solução a não ser vender novamente a casa para o antigo dono. Olha, interessante essa história, que muitas vezes acontece na nossa vida, muitas vezes nós abrimos concessões, nós permitimos que o diabo fique com um único prego na nossa vida. Porém, um único prego é o bastante para que o diabo venha e pendure o seu lixo, a sua sujeira na nossa vida e torne a nossa vida inabitável pelo Espírito Santo. No livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 24, fala um texto que tem a ver com essa história, porque diz que quando o Espírito sai de um homem, ele fica vagando por lugares áridos. E por não achar aonde morar, ele pensa: eu vou voltar para minha antiga casa. E a Bíblia diz que quando ele vem, ele encontra a casa arrumada, ele encontra a casa preparada, então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E então o estado desse homem se torna 7 vezes pior do que o primeiro. Sabe, nós não podemos abrir concessões para o diabo. Nós não podemos abrir concessões para ele, nós não podemos negociar princípios. Deixar o prego é negociar princípios. Se o diabo tiver uma ponta de entrada na nossa vida, ele vem e destrói a nossa vida. Nós não podemos abrir concessões para o pecado. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 12, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não podemos abrir mão da santidade. Viver uma vida de santidade é viver em excelência. Esse é o ano da excelência na nossa vida. E para que a gente possa viver em excelência, a gente precisa viver uma vida de santidade. Bispo Robson
tem uma frase muito impactante que diz que nós não podemos reclamar daquilo que toleramos. Nós não podemos tolerar o pecado na nossa vida. Nós não podemos abrir mão de uma vida separada, de uma vida santa. Nós vivemos num tempo em que o mundo tem entrado na igreja. A igreja tem se tornado cada vez mais mundana e nós precisamos mudar isso. Precisamos viver uma vida de santidade com o Senhor, abandonando o pecado. O mesmo texto de Romanos, Paulo diz, olha, não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. Não é porque o mundo concorda com determinados padrões que nós, como cristãos, devemos concordar. Ao contrário, nós devemos mudar a opinião do mundo através da mudança da nossa mente. Nós fomos transformados, nós fomos restaurados, nós fomos santificados, por isso devemos viver como tal. Eu queria compartilhar essa palavra com você. Não deixe que o pecado tome lugar na sua vida. Não deixe que o inimigo tenha sequer um prego na sua vida. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus na tua vida é o bastante para que você viva uma vida de santidade, para que você viva uma vida separada para Deus. Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça. E é o poder de Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida que nos faz viver uma vida de santidade. Não negocie, não deixe prego algum na sua vida para que o diabo venha pendurar suas impurezas. Gálatas 5:24, os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Passou. Hoje nós somos nova criatura, temos novas atitudes. Amém? Eu queria deixar essa palavra para você hoje. Eu queria que você me ajudasse a compartilhar esse vídeo, que você compartilhasse com os seus amigos. Eu quero te fazer um convite também. Nós somos da Sara Nossa Terra de Padre Miguel. Nós estamos ali na rua Murundu, 1354. Temos culto às quintas-feiras, às 8 da noite, sábado, às 19 horas e domingo, às 18h30. Você é nosso convidado. Lembrando que no nosso culto, no domingo de carnaval, será às 10 da manhã. Você é nosso convidado. Eu queria encerrar te lendo um último versículo para você, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Queridos, que os teus pensamentos estejam em Deus, que a tua vontade, as tuas atitudes estejam em Deus, para que você não abra concessões com o inimigo. Esse ano de 2016 é ano de excelência, é ano de santidade, é ano de você experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Eu oro para que o Senhor possa te dar força, para que o Senhor possa te dar ânimo, para que o Senhor possa te dar meios, para que você possa se manter santo, irrepreensível diante do Senhor. Amém? Mais uma vez, Deus abençoe, que você tenha uma ótima noite, que você tenha um final de semana abençoado. Eu espero você amanhã às 19 horas no nosso culto de arena e às 18h30 de domingo no nosso culto da família. Deus abençoe. Fiquem com Deus.